Obrigado, companheiro. Quero agradecer aí os nossos governadores, o Valdomiro Ramos, nosso governador Caliento, os nossos DGE, futuros governadores Edson Neves e o Glauber Gomes, pela iniciativa desse congressamento dos nossos clubes, né? Onde podemos, mais no futuro, tentar falar a mesma língua, né? Nós fomos incumbidos de trocar uma ideia sobre o que é o diretor social. O diretor social, hoje em dia, o Lions ele não está mais reconhecendo como diretor social, e sim como um diretor de protocolo. Mas ainda é uma peça muito importante dentro de cada clube, porque ele é responsável pelo andamento das reuniões, ele é responsável pelos objetos do clube, como a bandeira, o estandarte, né? O sino, o malhete, também conhecido como martelo, colar de mestre de cerimônia. E o principal, ele responde pelo andamento das reuniões, né? E dentro desse conhecimento, ele tem que fazer uma aplicação muito bem feita do protocolo, né? O que seria o protocolo? Saber direitinho a posição de cada um, saber respeitar cada posição, né? Então, ele responde pela saudação dos convidados, pelos visitantes. O diretor social, ele é o único que faz uma nominação de todos os convidados, todos os integrantes da mesa e todos os dirigentes, né? Ele anuncia o cargo, e a posição de cada um, né? Próximo. Então, qual uma das principais funções é fazer a saudação na mesa? E como que ele vai fazer essa saudação quando a mesa está montada? Ele faz a saudação sempre do maior para o menor. Isso quando a mesa já está montada, né? Então, ele vai avisar o companheiro, ele se sauda companheiro presidente, dirigente ionístico, e se tiver alguma autoridade, ou um prefeito, um vice-prefeito, um deputado, então, e saudando o senhor prefeito, saúde todos os demais presidentes da mesa, né? Então, uma mesa muito extensa, o que ele teria que fazer, o que ele não repetir os nomes já anunciados, né? Então, diretor, você não pode esquecer que a primeira pessoa a ser mencionada é o presidente da mesa, né? Então, não importa quem esteja na mesa, se é o governador, se é um diretor internacional. Então, a primeira pessoa que tem que ser mencionado seria o presidente da mesa, seria o coordenador da região, né? Então, um detalhe também, nós não podemos, desculpe o nervosismo aí, não existe mais hoje em dia a palavra autoridade leonística, assim seria dirigentes, coordenadores, né? Agora, a principal função do diretor social, né? Ele teria que seguir o protocolo. Isso é seguir o protocolo, é saber exatamente a posição de cada um, a hierarquia dentro do Lions, né? E principalmente, o que é? É seguir o horário. O que é seguir o horário, né? Se marcou a reunião para começar às 8 horas, então ele marca às 8 horas, já com uma previsão de poder começar a fazer a montagem da mesa às 8h30, né? Então, para ter respeito pelo pessoal que chega mais cedo, fica esperando, fazendo aquele companheirismo a meia hora, mas tem que ser o cumpridor de horário. Então, que o pessoal realmente viaja, chega tarde não, ele se preocupa em chegar com bastante antecedência, e chega lá, ele fica meia hora, 40 minutos, até uma hora, para poder começar a reunião, né? E não podemos também esquecer de respeitar essas precedências. O importante é que o diretor social ele tenha uma comissão de recepção,
não vou falar só uma comissão de recepção, mas uma equipe de diretor social, onde ele tem que ficar preocupado com todos os detalhes da festa. Desde a da portaria, então como vai organizar a portaria, como vai organizar a entrada, como vai organizar um salão, se preocupar com as refeições, se preocupar em manter organizado, sem barulho no salão, né? Então, essa é uma principal função do diretor social, né? E o principal de tudo é conhecer as precedências, né? Ele saber as precedências, não só do LAIS, mas também como das autoridades federais, estaduais, e eclesiásticas, militares. Então, o pessoal militar não costuma vir muito nas nossas reuniões, mas pode vir saber qual é a posição dele, né? É muito importante que o diretor social conheça o leonismo. Ele tem que saber o que é quem são as suas lideranças, tem que conhecer o protocolo, a ordem de precedência e, principalmente, aí, que é um item que o Laios preza muito, que é o que seriam as colocações das bandeiras, né? No protocolo ainda existe ainda um bom senso, uma precedência. Alguém que tem a precedência, ele pode abrir mão da sua precedência, falar, não tem necessidade na mesa, pode fazer essa homenagem para outra pessoa, né? Então, mas a colocação de bandeira é um item muito, muito importante, porque não é o LAIS que determina, isso é uma lei federal como tem que ser apresentado a nossa bandeira, né? Agora, todo mestre, é comum no nosso distrito, o diretor social ser nomeado mestre de cerimônias, né? Então, ele não é um mestre de cerimônia, é mestre de cerimônias. Ele que vai conduzir toda a solenidade, ele que vai organizar tudo. É uma figura muito importante para o sucesso do evento, né? O mestre de cerimônia, quando ele recebe o medalhão do presidente, ele passa a conduzir a reunião. Então, ele fica dispensado, ele dispensa a autorização para falar, para poder passar a palavra para ele que comanda, ele não tem que pedir autorização para o presidente da mesa, agora autoriza, pedir, não, ele vai e já chama direto a pessoa, ele anuncia a palavra, né? Então, na cerimônia, ele tem que ser uma pessoa, ele não é um animador de festa, né? E tem que estar atento para o roteiro já estabelecido, né? Mestre cerimônia. O mestre cerimônia não abre reunião, não passa trabalho para ninguém, e muito menos a palavra, e nem concede, passa a palavra. Portanto, ele não devolve a palavra para o presidente. Ele anuncia e convida a pessoa a falar, a fazer os pronunciamentos, né? O mestre cerimônia, ele anuncia o palestrante ou o orador, mas não é a função dele ficar lendo o currículo. Também nada impede de ler o currículo. Normalmente, o diretor social, ele passa, ele fala, já dá o currículo para a pessoa. Então, quando ele é incumbido, então ele tem que não ficar lendo a cópia, sim fazer anúncio dos principais cargos, não fica lendo a nominata, ele teria que ter tudo já numa ficha, né? Agora, todos esses itens aí, o que a pessoa tem que fazer, o que ela tem que conhecer o protocolo, né? O que é o protocolo leonístico, né? O protocolo leonístico é uma principal função de todos os leões conhecer como funciona o Lions, saber o que é uma procedência, ele tem que ser muito, muito ágil, ele tem que ser objetivo, tem a anunciar cada pessoa,
cada companheiro, né? Administrar as polêmicas de ordem. Próximo. Próximo. Então, para o bom funcionamento de um protocolo leonístico, então, existem 3 pontos fundamentais, né? Pontualidade. O que seria a pontualidade? A pontualidade é exatamente que hora nossas reuniões vão começar e que horas elas vão terminar, né? Isso aí, inclusive, funciona principalmente hoje em dia na nossas videoconferências, que aí o presidente é marcado a reunião para começar, às 8 horas e terminar às 9, e nunca ser muito extensa para não se tornar cansativo. Isso é um ponto muito fundamental, a pontualidade. Desde a primeira reunião, primeiro congresso do LAIS, em 1900, na fundação, já existia essa preocupação com a pontualidade, né? Aí a procedência, é conhecer bem a procedência, para não magoar ninguém, porque é uma coisa que deixa o pessoal magoado, a gente recebe algumas reclamações, eu não fui chamado, não souberam respeitar a minha posição como ex-diretor, ex-presidente, não me colocaram na mesa, e tem muitos que realmente ficam muito chateados. E se for uma autoridade civil, também ele quer o lugar dele, né? Ele quer aparecer na mesa, ele quer ser chamado. Agora, para tudo isso daí, para juntar esses 2 pontos, a pontualidade e a precedência, temos que ter o bom senso, né? O que é o bom senso? Bom senso é você saber conduzir, você saber dar um tempo de espera, uma etiqueta social. Hoje o pessoal fala que um tempo de espera, no máximo, aí é 15 minutos. Depois, falta disso daí, já acontece o quê? Já é uma falta de respeito, né? E não podemos esquecer que nós entramos numa organização internacional. E essa organização internacional, eu entrei voluntariamente, então eu tenho que respeitar as regras, né? Então eu tenho que conhecer e tenho que respeitar, né? Então não é fazer como muitos clubes, muitos clubes, como diz o Glauber, lá na França, né? Então eles fazem, do nosso jeito assim, eu gosto de fazer dessa maneira. Então não, temos que realmente seguir o protocolo, seguir as normas. Por quê? Eu faço parte do LAIS internacional, quem determina o protocolo é o LAIS internacional. Agora, ele é adaptado para cada região, para cada local. Aí eu tenho um costume na minha cidade, no meu país, isso me lembra uma instalação de gabinete, eu creio que foi do companheiro Edson, que eu assustei a hora que eu vi lá um vereador na mesa. Eu falei, mas por que o vereador, né? Depois, porque era um costume, foi uma pessoa que muito ajudou a arrumar escola arrumou um lugar para os leões poderem trabalhar, né? Então, não tem que fazer de qualquer jeito. Eu posso, sim, fazer uma adaptação, eu posso fazer ter um bom senso, né? E agora, quando o mestre de cerimônia ou o diretor social, ele tem que saber o que ele vai falar e como ele vai falar, né? Inclusive, conhecer as nossas normas, os nossos títulos e, principalmente, as abreviaturas que aparecem no roteiro, né? O companheiro Belda, ele fez essa tela aí, que acho que é até interessante, quando é começado, né? Convidamos a Cal Sofia e o CL Marcos a fazer a entrega do MJF. Então, o que é isso daí? Então, não ficar abreviando companheiro Leão, não é CL Leão, né? Não é CL
Marcos, sim, companheiro Leão. Quem tem é agraciado com o título de companheiro de Melvin Jones, a expressão correta, temos que aprender a usar, não é companheiro Melvin Jones, né? E sim, companheiro de Melvin Jones, né? E o presidente usar os termos certos, né? Não abreviar, porque se nós estamos numa reunião, ninguém vai saber o que é o meu AL, o que é o meu AL, né? O meu AL eu fiz 19, 20, eu fiz tal coisa. Não, no ano leonístico, 2010 e 2011, foram feitos tais serviços. Não ficar abreviando, porque quem está fora, nós mesmos não vamos entender, né? O que seria um companheiro Cléo. Então, nós temos um companheiro Léo. Então, vamos aí. E conhecer. Então, o que seria o companheiro CL? Então, você lê o CL, mas quando você fazer a pronúncia, então você vai falar companheiro Leão, companheira Leão, companheiros Leões, domadora, ano leonístico, doutor, né? Porque ninguém fala a palavra... Ninguém fala, vai ler alguma coisa, fala o DR João Antônio. E sim, você já fala, doutor, o doutor, você não abrevia, você fala, o DR. E a expressão MJF, que é do inglês, né? Seria companheiros de Melvin Jones, né? O pessoal tem inventado um pouco aí, falar MJ, CL, MJ, KMJ. Então, temos que obedecer. Quando se trata de companheiro Leão, então, companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão Bruno. Se é um PDG companheiro de Melvin Jones, Edson. Então, temos que já começar a padronizar esse tipo de linguagem, inclusive entre não só o diretor, mas todo mundo, todos nós, né? Então, se eu falo, se a pessoa não tem um título, então ele é um título que ele recebeu, companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão, o Merito, então ele é um companheiro. O que a adaptação nossa da língua portuguesa, porque nos Estados Unidos, então é falado o quê? Eu não sei falar inglês, mas eles falam companheiro de Melvin Jones, Leão Paulo, né? Então ele usa o Leão, só que para não ficar muito só estranho, né? Uma cacofonia, companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão, repetir outra vez. Então, começar a padronizar a nossa linguajar. Esse é o resultado principal. Obrigado. Tente dizer. Tá, Rádio Terra FM na Tune. Abrir Netflix. Desculpa aí, mas esqueci de desligar o celular aí, que é uma... Então, pessoal, vamos começar a padronizar essas linguagens aí, conhecer nossas abreviaturas, inclusive quando formos falar e quando formos escrever, né? O que é um LC, o que seria um CC, que seria um AL, então seria um ano leonístico, um GLT, um GMT. Então, protocolo. O presidente da mesa, quando é chamado, é feito o diretor social, o mestre cerimônia é feito, composta a mesa, então o presidente da mesa é o único que não se depois da mesa colocada, depois das bandeiras, as suas notas montado, o presidente da mesa, ele é o único que não se levanta, né? Ele não se levanta, só se for para fazer alguma coisa, entregar algum diploma, mas ele é responsável pela mesa, e falando mais uma vez, ele é a pessoa mais importante da mesa,
é o presidente, né? Então, ele que vai coordenar tudo. E uma coisa que o pessoal fala muito é não deixar o lugar vago. Então, caso o presidente precisa sair, então o que ele faz? Ele tem que chamar algum componente da mesa, né? E colocar no lugar, porque quando é montada a mesa, qual é o símbolo de poder dele? O símbolo de poder seria o malhete e o sino. Então, ele não pode deixar aquilo vago. Então, o que ele teria que fazer, né? Ele teria que dar um toque no sino, convidar, chama algum companheiro, a pessoa passa, fica tomando conta daquele símbolo do poder, faz o que tem que fazer, faz as entregas, a comenda, volta, dá outro toque no sino, quer dizer, eu assumi, né? Eu saí, avisa quem está no lugar dele, e quando ele voltar, ele dá outro toque no sino e ele volta, né? E nessas nossas solenidades, nessas posses que é dado, então, a gente fazemos algumas confusões. Então, a primeira coisa que temos que fazer é falar o código, primeiro se fala o código de ética, porque ele foi antes. E depois seria os propósitos, né? Fique sempre atento ao texto, né? Não fique inventando detalhes, não fique inventando outras palavras, outras coisas. Né? A visita oficial do governador, temos que pensar que a pessoa mais importante é o governador. Então, nesse dia aí, não nos convida nenhuma outra uma outra autoridade, uma pessoa, nenhum diretor, porque a visita do governador. Então, temos que dar toda a atenção para o governador e, durante a festiva, não abrir jaula, não dar palavra livre. Então, se o presidente tiver interesse, ele vai dar as palavras, ele vai dar a palavra para os componentes, né? Mas sempre do menor para o maior cargo, né? Então, você não vai dar a palavra para um coordenador de divisão, de região, e depois para o divisão. Então, teria que ser também o primeiro coordenador de divisão, depois o coordenador de região. E mesma coisa, uma autoridade pública, seria autoridade pública, que chama lá um vereador e você chama um prefeito. Primeiro vamos dar a palavra para quem? Primeiro vamos dar a palavra para o vereador e depois para o prefeito, né? Como na visita também, ninguém fala depois do governador. O governador, ele é a última pessoa a falar e a única coisa que se faz, depois disso, o presidente encerra, não fica dando recado, não fica falando nada. O governador fez a visita, acabou, ele falou, agradece e convida todo mundo para jantar, né? Uma outra dúvida também, o que é o orador oficial? O orador oficial, ele só atua em eventos do distrito, né? Então, e esse também seria, ele é a autoridade máxima, ele é o dirigente máximo da mesa, é o convidado, então ele vai ser também o último a falar. Ele fala isso daí, fala da mensagem dele, aí é encerrado a assembleia. E quando tem um encerramento, as palmas sempre têm que ser para o pavilhão nacional. Né? Nós nunca podemos dar palmas para o sucesso da reunião, palma para os pavilhões, né? E sim, não, porque é um símbolo pátrio maior, então seria palmas para o pavilhão nacional. Né? Agora, o que é precedência? Precedência seria o quê? É a ordem que se estabelece a hierarquia, é a disposição dos dirigentes e das autoridades, né? A precedência dos símbolos nacionais, organização e dos grupos sociais. Então, isso daí seria, em uma visita de governador, qual seria a precedência, né? Quem ocuparia os lugares na mesa,
hoje temos que tomar cuidado de falar, não tomar cuidado não, porque o protocolo é uma coisa que ele evolui muito, né? Quando eu entrei no Lions, era a mesa principal, quando eu entrei no Lions, era a autoridade leonística. Então, o Lions, ele, como não é uma ciência exata, ele está sempre evoluindo, está sempre crescendo. Então, nós vamos estudando, o pessoal vai estudando e vai aparecendo os novos conceitos, né? Então, hoje, a visita, hoje, uma precedência aí, que o Lions também se preocupa, está sempre atualizando essas precedentes, então seria o quê? Numa visita, no lugar número 1, presidente do clube, ou coordenador da divisão da região. Aí seria o governador do distrito, o IPDG, o primeiro vice-governador, o segundo, e assim sucessivamente, né? Então, é uma ordem que tem todos nos manuais do Lions, né? Então, que tem essas ordens de precedência. Agora, os cuidados com as autoridades civis, né? Também existe a precedência. Então, você vai convidar... Então, quem é o primeiro da precedência? O prefeito, o vice-prefeito, presidente da Câmara, juiz de direito, e assim também uma escala, né? Agora, é uma polêmica que dá muito... Representante não é o convidado. Isso é uma... E ainda há quem fala, não vai para a mesa. Não. Se ele é um representante, ele vai sentar no lugar que cabe a função dele. Se ele é um vereador que está representando o prefeito, então ele não é o prefeito, ele é um representante. Então, acredito, se o prefeito mandou o vereador, é porque ele teve interesse, ele quer saber o que está acontecendo. Então, vamos colocar ele no lugar do vereador, não no lugar do prefeito. Então, deixar claro esse detalhe aí, que ele não é o convidado. Sim, ele está representando, é um prefeito, é um secretário que está representando o prefeito. Então, o lugar do prefeito seria uma posição número 3, né, da mesa. Número 1, presidente. Número 2 seria um governador. Aí quer colocar um prefeito? Vamos colocar um prefeito. Aí seria ele número 1. Mas ele não sendo o prefeito representante, aí ele ia para o lugar que que seria dirigido a ele, né? Agora, como seria a montagem de uma mesa? A montagem da mesa, ela dá um pouco de confusão pela... Primeira coisa, isso nós estamos do auditório olhando, né? O lugar número 1, do presidente. O número 2 seria o lugar de honra, seria do governador, do dirigente mais alto. Será sempre à direita do presidente da mesa. Então, sempre à direita. Não importa que seja a montagem par ou montagem ímpar, tá? Então, não esquecer. A número 1 é do presidente, a número 2 sempre à direita do presidente, e é diferente das bandeiras, que a bandeira existe uma inversão, né? Existe a inversão da ordem da bandeira, mas no caso da mesa, não. Ela continua à direita, é a precedência. Número 1, presidente. Número 2 seria o governador. Número 3, o IPDG. Número 4, assim sucessivamente, né? Não esquecer que a bandeira, ela tem que estar sempre do lado direito da mesa, e o parlatório sempre do lado esquerdo, né? Como montar uma mesa? Então, o diretor social, primeira coisa, ele vai nomear primeiro o presidente da mesa, né? Ele vai chamar o presidente, eu chamo o presidente da mesa, e depois, do menor para o maior cargo. Então, ele começa nas pontas, para o centro e sempre intercalando. Então, para o lugar de número 1, chamamos o presidente. Para o lugar de número 7, chamamos o coordenador de divisão fulano de tal.
para lugar de número 6, chamamos, aí vai intercalando, até chegar no número 2, que seria a última pessoa a ser chamada, né? E outro detalhe também que nós não podemos deixar é deixar lugar vago. O que seria deixar lugar vago? Ah, o fulano está atrasado? Infelizmente, vamos começar, vamos respeitar o pessoal que já estava presente, o pessoal que chegou no horário, chama outro lugar dele, e quando ele chegar, anuncia a presença dele, mas não tire ninguém do lugar, não mude ninguém de lugar, e também lugar vago. Eu fui numa reunião que ficou um lugar vago, porque o prefeito ele falou que estava a caminho, e o pessoal começou, então deixou o lugar vago. Ficou um negócio estranho, mas eu creio que foi usado o bom senso, porque era um prefeito, e ele realmente tinha ligado, tinha confirmado que estava, alguma coisa aconteceu, mas aí que entrou aqueles 3 coisas. Ele foi usado o quê? O bom senso, né? Seguir o protocolo é dizer que está respeitando as regras estabelecidas. O que é respeitar as regras? Eu faço parte de uma organização internacional onde existem umas normas e eu estou seguindo as normas, né? Não quebre o protocolo. O protocolo é hierarquia e não é capricho. A mesa é montada seguindo a precedência dos cargos, né? Pessoal, estamos abertos aí para algumas dúvidas, tudo, é só levantar a mão e estamos... Então, quando você respeita o protocolo, você está respeitando os seus companheiros, né? Agora, na montagem de uma mesa com 7 lugares. Então, voltando, o número 2 vai estar sempre à direita. Nesse caso, nós estamos olhando de frente para a plateia, né? Então, do lado direito vai estar a planóplia, do lado esquerdo vai estar o púlpito. Então, seria número 1, seria no meio. Aí depois, à direita, o número 2, número 3, 4, vai fazendo, intercalando. Agora, quando a mesa de número par, então o que acontece? Como na colocação da bandeira, o número 1, ele fica à esquerda, no lugar de destaque, no primeiro lugar do meio à esquerda, e o número 2 continua à direita, né? Então, que é coisa que com a bandeira não acontece isso. Então, na mesa, se for... O ideal seria o número ímpar, mas se for o número par, então não esquecer desse detalhe. O que locomove seria só o número, só o coordenador da mesa, só a posição número 1. O número 2 continua à direita, né? Isso aí é uma ordem de precedência do Lages Internacional, não é? Não existe uma adaptação, nada. Próximo. Então, se não é uma visita oficial do governador, segue o protocolo oficial de Lions. Precedência por cargos e não por distrito, né? Então, não tem distrito. Qual é o cargo de tal pessoa, qual é a... Então, é do distrito, do clube, distrito e distrito bruto, né? Então, sempre lembrando que a posição número 2 é o lugar de destaque é o lugar de destaque na posição número 2, né? E um detalhe importante, eleito, a pessoa eleita, ela não consta na precedência oficial. Então, acompanhamos algumas brigas aí que eu não fui chamado, só que ele foi eleito e só que não foi confirmado, né? Então, a pessoa teve que... Então, ela não precisa ir para a mesa, né? E lembrando que depois de montada a mesa, não devemos o quê? Não muda mais ninguém, né? Agora, um outro assunto também que fica polêmico seria a posição de mulher na mesa, na ponta da mesa. Ela vai para a ponta ou não vai, né? Se ela tem uma função no Lions, se a precedência dela
é menor, então, se ela for uma montagem da mesa, ela vai para a ponta. Nesse exemplo aqui, que o Beltrão nos mandou, então aparece a PDG Vilma Hyde lá em Belo Horizonte, ficando do lado esquerdo, era a posição dela. Depois a PID Rosane, em 2015, no FOLAC, também, aí do lado direito, eles estavam nas pontas. Mas isso é o que? É uma precedência. Então, se a mulher, no lugar dela, é na ponta da mesa, ela fica na ponta da mesa, né? Isso daí acontece, em todo protocolo oficial acontece isso, né? Mas existe aí uma coisa que nós brasileiros aí chamado cavalheirismo, né? Teve uma reunião, acho que foi do Juventino, não lembro de quem foi o companheiro, e que eu fui chamado à mesa e sentou do meu lado uma diretora de uma escola, então, que ela tinha ajudado no cartaz da paz, tudo. Então, eu troquei com ela, né, a precedência. Então, eu deixei ela. Mas ela não era do Lions, ela estava lá representando uma escola. Eu achei o que eu devia fazer. Então, eu troquei de lugar, mas não mudou a precedência dos demais. Então, se o lugar da mulher na precedência é as pontas, ela continua nas pontas, né? Próximo. E quando o companheiro for montar uma mesa, se ele tiver alguma dúvida, então vamos lembrar desse esquema. Então, a base seria o quê? O clube de Lions. Então, todos os clubes de Lions, nós estamos na mesma igualdade. Acima do distrito, do clube do Lions, tem o quê? O distrito. Então, os dirigentes do distrito, eles têm uma precedência sobre os clubes. Acima, o distrito múltiplo, ele tem precedência. O distrito múltiplo, ele tem precedência sobre o distrito. E o Lions Internacional, ele tem precedência sobre todos. Então, se formos convidar alguém, ele é do distrito, está acima, do distrito múltiplo, então se sabe qual é a posição dele, né? Número 1, número 2, número 3, né? Bom, agora um assunto que o pessoal que briga muito, que reclama, é a formação das panóplias e uso das bandeiras e dos símbolos nacionais. Então, não esquecer que tudo que nós vamos tentar falar para vocês é regulamentado pela Lei 5.700, do 1º de setembro de 71, e o decreto. Então, isso não é invenção de Lions, isso não é... No Brasil, é assim, tem que ser assim. É diferente de outros países, onde a bandeira do país tem que ser a primeira, depois a segunda, terceira, quarta, quinta, é uma sucessão. No Brasil, nós temos que seguir essa Lei 5.700, né? Então, dos símbolos nacionais, o hino nacional. Então, qual a posição correta de se ficar durante a execução do hino nacional? Não é voltado para a bandeira, porque a bandeira é um símbolo, e esse símbolo e o hino é outro símbolo, como os brasões, o selo. Então, quando se executa o hino nacional, então devemos ficar de frente para a plateia, não olhar para a bandeira, né? Nessa figura aí, um olha para a bandeira, o outro olha para frente, um olha para trás. Então, não vamos esquecer que devemos, na execução do hino nacional, olhar para frente, não olhar para as bandeiras, né? Uma outra coisa que eu quero falar também, que eu lembrei agora, durante na mesa, o que acontece muito aí, quando algum dirigente for convidado para a mesa, esquecer o celular, sabe? Porque fica desagradável a pessoa, todo mundo prestando atenção no orador e os componentes da mesa lá no WhatsApp, conversando, mandando mensagem, né? Então, temos que nos policiar disso daí, né? Próximo. Então, durante a execução do hino nacional, não se fica voltado para a bandeira, né? Você não está fazendo uma homenagem para a bandeira, você está fazendo uma homenagem para o hino, né? Então, a mesa diretiva,
não é a mesa principal, é a mesa diretiva, fica voltado para a plateia, e a plateia é voltada para a mesa, né? Próximo. Formação da planóplia e uso da bandeira nacional. A planóplia tem que estar sempre à direita da mesa diretiva. A bandeira nunca pode estar encoberta. A bandeira nunca cede precedência. Agora, eu quero falar um pouco de bandeira. O que nós devemos ter cuidado com as bandeiras? Devemos cuidar das nossas bandeiras. Nós tivemos em uma apresentação onde estava demorando para chegar a bandeira, e ela chegou dentro de um saco preto, veio a bandeira do Brasil, veio a bandeira do Estado, veio a única bandeira que estava fora do Light, que já estava lá. Então, devemos cuidado, a bandeira não pode estar rasgada, a bandeira ela não pode estar manchada, ela não pode arrastar no chão, né? Ela não pode estar descolorida, desbotada. Então, diretores sociais, vamos olhar como estão as nossas bandeiras, né? Vamos comprar uma bandeira atualizada, já direitinho, com aquelas bandeiras antigas. Então, isso é uma coisa muito importante, inclusive é uma lei, é uma norma, né? Vamos deixar essas bandeiras muito bem cuidadas, muito bem dobradas, guardá-las direitinho, né? Então, estamos até pensando em fazer um curso aí de como dobrar a bandeira, né? Como eu guardar, não pegar e jogar ela dentro de um saco e próximo ela está toda amassada, toda cheia de, como diz nosso PDG Cleve, amarafanhadas, né? Como o Cleve fala, essa bandeira está amarafanhada. Então, está rasgada. Então, a bandeira, vamos cuidar disso daí. Então, voltando na formação da planóplia, né? Então, pode, próximo. Próximo. Então, o que é direita, o que é esquerda de uma bandeira, né? Considera-se direita de um dispositivo de bandeiras? Então, você coloca uma pessoa de frente para o auditório. Então, o que é? Então, seria a direita e seria a esquerda. Nunca esquecer que as bandeiras têm que estar de frente, do lado direito, não pode estar encoberta, voltada e sempre à frente. Nada pode encobrir a nossa bandeira, né? Então, mas normalmente, quando é apresentado, que nem nos próximos slides aí, vai aparecer a bandeira, mas seria a visão de quem está no auditório, né? Então, mas se tem uma dúvida de colocar a bandeira, fica atrás da panóplia, a minha direita. Então, e a minha direita e a minha esquerda. Não esquecer que a bandeira tem que estar sempre no meio, né? E olha, pessoal, eu vou fazer um réu confesso aqui, viu? Em Foz do Iguaçu, fui convocado para colocar as bandeiras no mastro. E me deram lá as bandeiras do Brasil, me deram bandeira da Colômbia, me deram bandeira de Minas, São Paulo, da cidade, do lar, me deram uns par de bandeira. Eu peguei a bandeira da Colômbia e perguntei para o companheiro qual a posição, são 3 cores, 2 cores a bandeira da Colômbia. É amarelo, acho que azul, e eu falei, qual é a posição? Ele olhou e falou, assim. Tá bom. Ele me deu, foi assim. Fui na recepção, meu amigo, qual a posição da bandeira? Eu estava sem internet. Falou, assim, tá bom. Aí fui lá, instalei, deixei tudo marcadinho, estava funcionando para colocar no mastro. Começou a execução do hino nacional, tudo. E quando fomos para a plenária e começou a apresentação, eu vi que eu tinha colocado a bandeira da Colômbia de ponta cabeça. O orador lá, que era o Cepeda, não falou nada, não disse nada, acho que tem que ser a função não falou nada, mas 2 horas da manhã eu estava lá mudando a posição da Colômbia, a bandeira da posição da Colômbia, colocar ela na lado certo. Então, conheço as bandeiras e coloca ela no lugar certo, né? Próximo. Bruno, tem uma pergunta. Pois não? É o Enivaldo Martelli.
Pode fazer. Edivaldo? Próximo slide. Então, não esquecendo que a bandeira nacional, ela nunca cede precedência para ninguém. Ela é sempre a primeira a subir e a última a descer, né? À noite, ela tem que estar iluminada. A única coisa que a bandeira nacional precede aqui no Brasil é dentro de um consulado. Então, aí, em primeiro lugar está a bandeira do consulado e depois a do Brasil. Não pode colocar só a bandeira desse consulado sem estar a presença do Brasil. Mas em todos os outros casos, em primeiro lugar, as bandeiras, a bandeira do Brasil, né? Então, ela tem precedência sobre todas as bandeiras, colocação da bandeira, se for por país, em ordem alfabética e na língua portuguesa. Então, a bandeira dos Estados Unidos é da Argentina. Primeiro da Argentina, porque em ordem alfabética, no nosso idioma, a letra A vem na frente, né? As bandeiras estaduais, elas também terão sempre a precedência pela fundação do Estado. Não podemos esquecer que a bandeira, onde nós estamos fazendo o evento, devemos ter o bom senso e dar tem uma palavra aí, dar uma cortesia, chamar primeiro a bandeira da cidade. Nós vamos fazer a nossa em Poços de Caldas, em Minas. Então, vamos colocar na panóplia, vamos dar precedência depois das bandeiras nacionais, internacionais, vamos colocar a bandeira de Minas, né? Porque é o Estado anfitrião. Bandeira, no manual, no livro do Belder, ele fala muito que as bandeiras têm que ter tudo os mesmos tamanhos, né? Tem que ser tudo padronizado. Agora, quando se trata de bandeiras de organizações, ela tem que ser um pouco menor, né? Então, ela tem que ficar menor para dizer que ela está abaixo das bandeiras nacionais, bandeiras estaduais. Volta, por favor. Então, aqui nós temos, vamos colocar para a nota, 2 bandeiras. Normalmente é 3, mas essas 2 bandeiras. Então, seria, imagine um centro. Então, eu olhando para a bandeira, ela fica à esquerda, né? Mas se eu tivesse de costas, ela estaria à direita. Então, do lado esquerdo seria a bandeira nacional e do lado direito a bandeira do Lions. Próximo. Agora, número ímpar. A bandeira do Brasil vai estar sempre no meio. Aí, do lado da bandeira do Brasil, lado direito, no nosso lado esquerdo, a bandeira do Estado de São Paulo e a bandeira do Lions, né? Pessoal, estamos abertos às dúvidas aí. Agora, uma posição de 4 bandeiras. Vamos imaginar o meio, à esquerda, a do Brasil, diferente da mesa. Aí a de número 2, então o lugar de número 2 passa o quê? Para a esquerda da bandeira. Então, a presidente... Oi? Pede para ninguém nunca formar uma mesa par, porque esse assunto é muito polêmico. É muito polêmico, é verdade. Então, nunca forme uma mesa par, pelo amor de Deus. Porque o pessoal, quando a gente faz na montagem da mesa par, o que acontece? O pessoal lembra da bandeira, então também quer inverter, né? Então, não esquecendo, voltando, o número 2 está sempre à direita do presidente, que é o inverso da bandeira. A bandeira, número par, ela vai para o lado, eu olhando, vai para o lado esquerdo, e o lugar mais importante passa a ser a número 1, bandeira do Brasil, a número 2, a bandeira do Estado. Depois a bandeira de Guarulhos e a bandeira do Lions. A número 5. Próximo slide. Então, aqui nós temos também uma formação com 5 bandeiras. Então, a do meio, a central, a bandeira do Brasil, e do lado esquerdo da bandeira, do lado esquerdo, eu olhando para a bandeira, e do lado direito da bandeira, a do país, estado, município e do Lions, né?
Há um detalhe, a do Lions sempre vai estar do lado direito, tá? Sempre vai do lado direito. A não ser que seja um evento dos Léos, aí você, como o Léos é um programa do Lions, não é uma organização, então coloca-se a bandeira, aí inverte, e coloca-se a bandeira do Lions do lado esquerdo, aí a do Léo fica por último, né? Próxima bandeira. Alguém está vendo alguma coisa errada aí, não? Onde está o erro? Então, nós falamos que a bandeira do Brasil tem que estar ligeiramente olhando para a bandeira à esquerda, aí o lado direito passa a ser o quê? Em ordem alfabética. Então, seria o país A. E inverter isso daí, né? Próximo. Então, certo seria isso daí. A bandeira ligeiramente, geralmente não, à esquerda. Depois, a precedência número 2 seria o país A, por ordem alfabética. Depois, a número 3, o B. Próxima. Bom, pessoal, vamos começar a nossa festiva. Então, o que nós vamos ter que fazer, né? Então, se a festiva for... Se você for fazer num restaurante, não esquecer dos detalhes de distribuição de convite, mapa, estacionamento, forma, organização da entrada, a lista de presença, as mesas para o pessoal de caravanas diferentes, né? Tenha sempre na mão as assembleias. O diretor social ficar sempre atento a todos os programas, né? Ficar vendo as necessidades do pessoal da mesa, necessidade do presidente. E uma coisa também que destaca o seu clube é a atenção que você tem que dar para todos. O pessoal que sai de longe, o pessoal que está lá de Ilhabela, vem para cá, chega aqui, ninguém dá atenção para eles, vai lá, abraça, mas depois, durante a festiva, esquece deles no canto lá, né? Mesa. A mesa, hoje não se fala mais mesa principal, sim mesa diretiva. Então, não esquecer também que existe a precedência de alguns convidados que não foram para a mesa. Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar uma mesa na frente, né? Mesa com a pessoa que vai vai jantar, mas não espalhar no salão, deixar ela mais na frente. Então, coloca essas mesas, coloca-se uma plaquinha reservada, então, sabe, que chega alguém de longe que vai para a mesa, então a mulher dele vai fazer o quê? A esposa dele vai ficar na mesa, um outro dirigente vai ficar na mesa bem à frente, né? Próximo. Bom, agora nós falamos sobre o protocolo, falamos sobre o que é um protocolo de uma mesa, de uma festiva presencial. Só que nós estamos um pouquinho longe, está acabando, graças a Deus. Eu creio que mais alguns meses aí vamos voltar a essas precedentes, as nossas reuniões, as nossas festivas, presencialmente, né? Então, essas falas sobre colocação de bandeira, formação de mesa, atenção do mestre diretor social, seria para quê? Para ele poder ir treinando, porque a gente acaba esquecendo o que é um protocolo, esquecendo que tem uma panóplia, né? Então, agora nós vamos falar sobre o que está acontecendo hoje, é videoconferência, né? Então, o que é a videoconferência? São as reuniões que acontecem pelo WhatsApp, pelo computador, né? Onde você não tem necessidade, não tem o presencial. Aí sim, nós podemos cumprir um horário, aí vamos seguir um protocolo, só que é um protocolo com bom senso. Vamos marcar um horário, porque ninguém consegue, normalmente a pessoa trabalha o dia inteiro, chega à noite, aí ficar mais uma hora e meia em frente para uma reunião. Então, vamos fazer uma reunião bem enxuta, mas não esquecer do protocolo, né? Então, se você não é administrador da tua sala,
Primeira coisa, todas essas 2 semanas aí, primeira coisa que é falado é o quê? Mantenha seu microfone desligado. Quando for a vez de falar, você liga o microfone, né? E quando começar a falar, não ficar igual eu falando depressa, vai falando devagarzinho, vai falando aos poucos, e é que a pessoa, se não estiver falando, ó, você não ligou teu microfone, você vai ver, né? E ficar falando, tá me ouvindo, tá bom, né? Então você fala, você avisa, conversa e depois desliga o microfone, né? Porque uma coisa também nessas reuniões é a câmera. Então, tome cuidado com a câmera, porque ela é uma coisa que mostra tudo que você está fazendo, o que você está comendo, você está conversando, o que você está fazendo, você está vendo outra coisa, você está lendo um livro, né? Próximo. Então, você entra na sala de conferência para, como o companheiro Américo falou, se identifique para podermos fazer a chamada, né? Então, se identifica no chat, coloca lá seu nome, cargo, seu distrito. Então, mesmo que você fazer essa reunião aí, isso aí, o pessoal que cuida do distrito, do LC5 principalmente, tomam muito cuidado eles tomam cuidado de fazer a ordem de precedência. Então, a montagem da mesa sempre tem ordem de precedência. Temos que seguir o protocolo, mesmo nas reuniões, mesmo nessas virtuais, tem esse protocolo, tem que ter toda a atenção, né? Próximo. O João Claudino está com a mão levantada. Pois não, Claudino. Olá, Bruno. Boa noite. Tudo bem, meu companheiro? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Não, é que eu estava falando de bandeira, então eu estava aguardando se você fosse falar um pouco mais de bandeira. Eu queria fazer uma pergunta sobre bandeira de Estado. Se nós tivermos com bandeira de Estado, e nós tivermos lá mais de um Estado, ou 2, até 3, nós temos que obedecer que ordem? Claudino, se for uma apresentação, se for um evento que está sendo realizado, como eu dei um exemplo aí, vamos realizar em Minas Gerais, então qual o estado anfitrião? Seria Minas Gerais. Então, primeiro você põe o estado, depois por ordem de constituição dos estados. Então, primeiro é Rio de Janeiro, depois vem Mato Grosso. São Paulo está em 5º lugar, depois eu posso te passar Bahia, segundo. Essa ordem aí. Existe uma ordem de precedência e fundação do Estado, né? Seria de acordo com o Estado mais antigo. Não, é o Estado mais antigo. Ah, não. Eles zeraram de uma. É o seu Estado mais antigo. E a do... Perguntando isso. Também é a mesma coisa, né? Pessoal, existe uma norma, uma lei que regulariza isso daí. Então, para facilitar... Julho. Julho é mês que vem, senhora. Nós estamos fazendo o quê? Fecha o microfone, Américo. Quando se torna em cidades, né? Mas existe uma norma, a lei, que você tem que ser por número de habitantes, né? Puxa, então, se falar de São Bento, vai ficar a última, porque... São Bento, eu estou brincando com você. Cidade nova... Mas se for uma cidade, eu tenho certeza que nós vamos colocar ela em primeiro lugar, tá? Não, mas tá bom, não. Estado, só as iniciais são Bahia, Rio de Janeiro, problema é o óculos, Maranhão, Isso. Pará, Pernambuco e São Paulo e Minas. Então seria Bahia primeiro, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas. Certo. Não, eu fiz essa pergunta mais para tirar uma dúvida, ou que possa ser que alguém também não tivesse, não soubesse. Ok? Tá bom? O resto... Então, voltando na videoconferência, nas nossas reuniões virtuais, então não podemos esquecer que a nossa mesa diretiva, não a mesa principal, então tem que ser na ordem, sempre do menor para o maior na montagem da mesa, né? O hino nacional,
vamos tocar o hino nacional, sem a bandeira. Agora, quando for apresentarmos o hino à bandeira, então tem que ser projetado a imagem da bandeira, porque nós estamos saudando a bandeira, né? Então, no início aqui da nossa conversa aqui, teve o quê? A apresentação do hino nacional e a bandeira, né? Então, os visitantes façam as identificação. Não podemos esquecer que isso é muito importante, é você agradecer quem está na reunião. Principalmente se for um convidado, então ressaltar, vamos agradecer o companheiro João Claudino pela participação das nossas reuniões, tudo, né? Na jaula aberta e palavra livre, também, sempre, do menor cargo para o maior, né? Oração pelo Brasil, invocação a Deus e o pavilhão nacional. E essa saudação ao pavilhão nacional, uma salva de palmas para o pavilhão, né? Próximo. Tem mão levantada. O Merito, boa noite. Boa noite. Referente ao hino. Legal, o hino nacional a gente não só olha para a bandeira, né? Certo? Não olha. Mas quando é o hino à bandeira, a gente tem que olhar para a bandeira? Durante o hino à bandeira, sim. Aí você olha para a bandeira. No hino nacional, não. Só falamos de... olha, e é um símbolo diferente. Você olha para o público e no hino à bandeira você olha para a bandeira, né? Então, no hino da bandeira, todo tem que se virar para a bandeira, até a mesa, todo mundo. Para a bandeira, a mesa, todo, porque ela vai estar à direita, né? Certo. Próximo. Pessoal, um lembrete que não podemos esquecer, tá? A iluminação. Então, existe aí, procure, quando você for aparecer, ter uma boa iluminação para você, para o pessoal te olhar direito, não ficar apagado, sombrio, né? Não esquecer da sua imagem, que vai aparecer o cenário. Então, às vezes fica alguém atrás da televisão, fica alguém passando atrás. Isso distrai quem está olhando, né? Então, é um cuidado, não vai passar ninguém. Pôr uma cortina nova, né, Edson? Ficar olhando os problemas, se eu tenho algum problema. Então, a gente tem que abrir a sala uma meia hora antes, 20 minutos antes, justamente para quê? Para ver, ver se eu estou focado, se eu não estou, se o meu som está bom, né? E um detalhe, não ficar fazendo experiência durante a apresentação. Então, o cara quer saber para que serve esse PowerPoint, né? Qual é o poder do ponto. Então, o cara aperta o ponto, pronto, some tudo, aparece só ele, né? Então, vamos tomar cuidado, fazer as experiências fora da reunião. Durante a reunião, só desliga o microfone e mais nada, né? Agora, ficar apertando Ctrl E, Ctrl C, de repente some tudo, o cara acaba saindo da reunião, sempre olhando para a câmera que você está conversando com os seus companheiros, né? Uma coisa que eu não aprovo muito é ficar comendo e bebendo. Se você tomar uma água, aí tudo bem, mas agora você fica comendo salgadinho, comendo doce, comendo não sei o quê, então fica se alimentando, tomando um vinho, sabe? Eu acho isso desagradável, né? E cuidado com a câmera, né? Volta, por favor. Não ficar fazendo coisas diferentes, ficar olhando no WhatsApp. E se a sua reunião você acha que vai ser demorada, dá uma pausa para... Pessoal, vamos 5 minutos para a gente tomar uma água, tomar um café. Isso para poder deixar o pessoal voltar mais chegado, né? E cuidado com a câmera, o que pode acontecer se você não tomar cuidado, né? Você vai manter seu telefone desligado, então são situações que podem acontecer. O seu rosto não está focado, você só está seu pescoço, ou só pedaço da sua cabeça, a posição, você está dormindo em frente ao computador, está dançando, né? Então, gente passando para lá e para cá. Então, cuidado com a câmera, né? Porque você levantou, você faz algum gesto diferente, está sendo registrado,
está sendo gravado, então é uma coisa que pode até virar uma piada, né? Próximo. Pessoal, seguir o protocolo com mais bom senso que rigor, mas temos que seguir o protocolo. Seja o dirigente de um Lions Club, né? Não esquecer que pertencemos a uma organização internacional e essa organização internacional ela tem as suas normas e você tem que seguir elas, né? Pode passar. Então eu quero agradecer aí ao PDG, companheiro de Melvin Jones, o Carlos Belda, pelo que ele nos passou todo esse material, conversamos bastante, né? Então, se alguém quiser baixar no download o livro dele, que é o Distrito Múltiplo, é o www.distritomúltiplo.lc.org.br. E ao companheiro também, que nos cedeu algumas imagens, o Paulo Rogério, né? Então, a minha mensagem final seria não esquecer que os associados, as pessoas, são a alma do Lions, né? Nada vai importar precedência, protocolo, bandeira, sino, se nós não atendemos bem os nossos companheiros, né? Se não respeitamos os nossos companheiros. Porque quem vai numa festa nossa, que vai numa... Ele não está preocupado se a bandeira está no lugar, somente quem não conhece. Ele não está preocupado com o leão, para que serve aquilo. Ele só vai se preocupar, ele está sendo bem recebido. Então, não esquecer, a alma do Lions são os associados, né? Então, estamos abertos às perguntas e muito obrigado. Posso só fazer um comentáriozinho mais, Bruno? Sobre o hino nacional, que até no Brasil já deu uma polêmica grande, quando da Copa do Mundo, que o hino nacional, embora a CBF insista em tocar só a primeira estrofe, o hino nacional tem que ser tocado as duas estrofes, não só a primeira estrofe. Edson, realmente, quando é um evento assim, oficial do governo, ele toca as duas estrofes. Mas quando se trata de um evento esportivo, então é só tocar da primeira parte já, né? Mas isso é, como você disse, é lei. A lei fala isso com clareza. Não existe essa... O hino à bandeira, tudo bem, mas o hino nacional, nunca. Não, mas são as adaptações, porque a lei fala que você tem que hastear a bandeira só em lugares abertos, né? Só que eu não tenho o número da lei aqui, mas ela fala que a lei, que lugares de muito levantamento, quadra esportiva, aí é considerado lugar aberto, né? Então o pessoal usa essa mesma coisa para o caso de futebol, só toca para a primeira estrofe, né? Você não? Companheiro Bruno, o companheiro... antes de responder as perguntas das pessoas que levantaram a mão, tem uma questão que o companheiro Marcos Giovanni Logassi fez para você logo no início. Ele perguntou, na ausência do diretor social, qual seria o próximo mais indicado a ocupar o cargo para montar a mesa da reunião? Olha, seria o mestre quem é responsável para montar a mesa é o diretor social e o presidente. Então, esses dois são responsáveis pela montagem da mesa, né? Então, seria, a priori, por analogia, seria o presidente que indicaria, né? Mas todos os companheiros tinham que estar preparados aí para poder conhecer a precedência e fazer essa montagem da mesa, né? Mas, então, agora eu falo, seria o quê? Seria o presidente ou o mestre de cerimônia também, né? Certo. Levantou a mão o companheiro Carlos Lapic, por favor. Bom, boa noite, mas a pergunta é minha, que nós estamos juntos. Eu não consegui entender
com relação, nós tínhamos o diretor social, hoje é diretor de protocolo, e nós temos o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia pode ser o diretor social ou podem ser duas pessoas diferentes? O Lions, ele não recomenda... Bom, ele hoje está desconhecendo... Hoje não, já desconhece a função do diretor social, né? Então, seria o diretor do protocolo e o mestre de cerimônias. Pode ser pessoas diferentes, mas nada impede que o diretor de protocolo possa assumir essa função, né? Eu acredito que o distrito múltiplo, quando tem as convenções, o mestre de cerimônia ele passa a ser o diretor de protocolo, já automaticamente vira o mestre de cerimônia, né? Obrigada. Companheiro Murilo, por favor. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Murilo. Ô, Bruno, na verdade é só um complemento, voltando para a visita oficial do governador. Eu tenho até um complemento a falar. A preocupação do clube quando convida e vai ter a festiva oficial do governador, se for em sede e que tem estacionamento, deixar um lugar reservado para o carro do governador. Muito importante. Se não tiver estacionamento, deixar algum companheiro ou mais companheiros que atento na chegada do governador, porque normalmente o governador traz troféus, presentes, traz o estandarte do distrito, e muitas vezes eu já reparei que o governador fica solitário, descarregando tudo, e o pessoal já na sede, ou mesmo em local onde vai ter o coquetel, não se preocupando a esse detalhe, que é muito importante, porque o governador, como é uma pessoa especial e a visita é dele, precisa ter gente assessorando. E também, a primeira-dama, já colocar ela no lugar em destaque, ter alguém que fique conversando com ela, para não deixar a primeira-dama que acompanha o governador sozinha e solitária. Esses detalhes são muito importantes em visita de protocolo com visita oficial do governador, por ele ser, logicamente, o convidado especial e o principal dessa festiva. E quando for festiva, que o clube convide outros companheiros de outras cidades, de outros locais, de outros clubes, também ficar atento a isso, porque já aconteceu, inclusive, comigo, de a gente chegar num clube e ser um mero desconhecido, a gente fica deslocado. Então, os clubes têm que ter, quando vai fazer uma festiva, já nomear pessoas do clube que seja responsável em assessorar os convidados, os companheiros que estão chegando, as autoridades que estão chegando. Isso é muito importante. Isso seria a minha ajuda que eu estou dando hoje a essa brilhante apresentação sua. Murilo, realmente o que você falou é muito importante isso daí. Por isso ele tem que ter uma comissão, o diretor social ele tem que escalar uma comissão de quem vai trabalhar, sabe? De quem conheça também os dirigentes, de quem vai ficar na portaria, quem vai assessorar, dar atenção total para o governador. Eu já fui em churrasco que o governador ficou sozinho ali, sabe? Infelizmente, ele foi convidado, ele estava sozinho, sentado numa mesa, então faltou o quê? O diretor social, mas isso não é só o diretor social, todos, então, qualquer associado, então tem que dar atenção para todo mundo, né? O Murilo chega lá, ele veio de longe, vamos dar atenção para ele, isso como nós falamos, ter a comissão de recepção e dar continuidade a essa recepção. Não é só falar, tudo bem, como está a tua cidade? Está chovendo? Não. Tchau, até logo. Boa festa, né? Mas, Murilo, no LC5 e no LC6, isso não acontece, só na França. Só na França, é verdade. Murilo, posso falar uma coisa? Esqueci. Companheira Selma. Aproveitando o que o Murilo disse, né, acho que a equipe, né, essa comissão que vai cuidar, né, das festivas, deveria ter um checklist, né, de tudo que vai ser necessário, esses detalhezinhos, como o Murilo disse, né, de ter a preocupação do estacionamento para o casal governador, a preocupação para poder assessorá-lo na hora de descarregar o carro, tudo isso. Mas não é só isso que eu gostaria de falar.
Eu não sei se faz parte do protocolo, se não fizer, me desculpem, mas não foi falar da questão dos trajes, e é uma coisa que sempre pega na questão das festivas. As pessoas sempre perguntam. Alguns convites que os clubes emitem, né, diz lá, traje esporte, traje esporte fino. Então, assim, eu não sei se faz parte, Bruno, ou isso deveria ser mencionado, porque tem essa questão. Se vai com o uniforme da governadoria, se vai com o uniforme do clube, eu gostaria que você fizesse uma explanação a respeito disso. Obrigada. Selma, obrigado pela sua pergunta. Realmente, isso é uma coisa importante. É aquela famosa frase, você combinou com o seu adversário, você combinou com os companheiros. Então, eu vou falar do nosso clube. Nosso clube, normalmente, as domadoras, elas têm o uniforme delas, mas nos convites é colocado traje social, né? Agora, se for um jantar, um almoço, junto com... Aí teria que ser um esporte fino, né? Mas realmente é muito importante que o social, que a diretoria fala, vamos fazer o quê? Vamos fazer um esporte fino ou vamos fazer um social, né? Como também aproveitar o diretor social, ele teria que deixar, se for num restaurante, ou mesmo na sede dele, deixar alguém para atender a mesa diretiva, né? Porque às vezes o cara fica banhando a mão, ele está com sede, ele quer falar e não tem ninguém. Então um garçom para poder ficar olhando, ver se alguém quer alguma coisa, se tem uma necessidade durante demora 1h30, né? Então, mas acho que se colocar, temos que colocar no convite qual vai ser o traje para não pegar ninguém de surpresa. Chegar lá de camisa manga curta, chega de rigor, então... Só nessa linha, Bruno, passeio completo. O que é passeio completo? Muita gente não sabe. Passeio completo, eu me perco, mas é um blazer, né? Seria uma camisa manga comprida. Terno e gravata. Passeio completo é terno e gravata. Social é o que você falou. Já seria o social, né? Tá certo. Passeio completo é terno e gravata. E esporte é meia chuteira. Companheira Olímpia Marques levantou a mão. Pois não, companheira. Baixa a mão, Selma. Companheira Olímpia. Pois não, Olímpia. Carlos Lapic também quer fazer alguma outra pergunta? Pode falar. É bom que a gente defina. Finalmente, é diretor de protocolo e ponto final, Bruno? Para o Live, é diretor de protocolo. Mas na apresentação do Edson lá, ele frisou, pois no organograma do clube lá, ele destacou realmente a importância do diretor social, né? Alguém que vai tomar conta do seu clube e da sua festiva, né? O diretor de protocolo, ele vai estar preocupado com o protocolo. Então, se eu vou receber as pessoas, se eu vou colocar as coisas no lugar certo, agora, o diretor Veja bem, social... só falando disso que você falou, Bruno. O organograma de Lions é básico. Você pode agregar tudo que você quiser. Diretor de campanha, diretor de esportes, o que você quiser. Diretor de Olimpíadas Especiais, diretor de doação de fralda, diretor do banco de cadeira de rodas. Você pode colocar o que você quiser como clube. Lions Internacional, antigamente, ele punha o cargo diretor social como um cargo catalogado. Hoje, o cargo diretor social não é mais catalogado. Apenas uma parte da função dele, que é o cargo, a parte de protocolo do cargo de diretor social, que sempre foi, é catalogado. Então, mas o que eu falei na minha apresentação, e o Belda também, por usos e costumes nossos, nos nossos distritos, e vou ser um pouquinho mais ousado, no Brasil,
É muito difícil falar que cargo de diretor social é opcional, como o Lions Internacional fala. Eu vejo o cargo diretor social ainda um cargo extremamente importante nos nossos clubes, se a pandemia passar. Se a pandemia não passar, talvez o protocolo resolva. Mas se a pandemia passar, aquele contato todo que nós temos que ter, essa relação social, isso que o Moelo colocou brilhantemente, que é você receber bem. Hoje em dia, o que é considerado nas igrejas a coisa mais importante? Não é a recepção na igreja? No Lions, acolhida. Você receber bem é metade da sua festiva. A comida pode estar ruim, o som pode dar defeito, um monte de coisa pode acontecer. Mas se a pessoa se sentir acarinhada, se a pessoa se sentir comprometida com o processo como um todo o resto passa. É que nem no restaurante que você gosta, você vai lá que o garçom te trata que nem amigo. Você volta sempre, nem que a comida não esteja boa, não é? É isso. Se sentir abraçado, sentir que a gente está fazendo as coisas a partir do coração. É verdade. E o protocolo. Tem que ter um protocolo. Hoje, para você, no restaurante, você vê lá eles anunciando, estamos seguindo todo o protocolo exigido, né? Então, é uma forma de você chegar, né? Semana passada eu estive num teatro e estava lá, estamos seguindo todo o protocolo, chegou lá maravilhosamente bem, 2 cadeiras interditadas, uma livre, né? Mas na hora que entrou todo mundo, já falou, pode soltar, pode sentar junto. Então não adiantou nada, é a mesma coisa, uma recepção. Faz e não dá atenção para a pessoa depois, né? Tem uma pergunta da companheira Flávia Galvão. Boa noite. Boa noite, Flávia. Uma dúvida que eu tenho é na formação da mesa, numa visita oficial de governador, a esposa do presidente, a esposa do governador, ocupa qual posição? A esposa do governador não vai à mesa, né? Antigamente, o pessoal colocava na mesa, principalmente quando fosse na hora de servir o jantar, então ela sentava do lado esquerdo do marido. Mas hoje não é comum, não vi nenhuma referência para colocar a esposa junto à mesa. Sim, colocar uma mesa à frente da mesa diretiva, né? Então, um lugar reservado para ela e toda a atenção para ela. Então, ela não iria para a mesa, o acompanhante não iria para a mesa. Certo, obrigada. Companheira Dulcineia. Dulcineia, minha guru. Boa noite a todos. Parabéns, Bruno. Como vocês colocam, isso não acontece no nosso distrito. Eu acho que nem na França, deve acontecer nem na Suíça. Por favor, cada clube, quando tem uma festiva, se inscrever, anunciar que vai estar presente. Porque, olha, eu me lembro assim, quando eu fui presidente de clube, o meu governador era o Wilson. Nós fizemos um planejamento e, de repente, começou a chegar convidado, não cabia mais dentro do salão. Então, além de você ter problema com a alimentação, você tem problema de mesa de acomodação. Esse é um detalhe. Outro detalhe, os companheiros do clube que está recebendo o governador, ele deve pensar que o convidado é o outro clube, não é ele. Então, eu já vi reuniões de visita de governador que os companheiros de clube estavam todos acomodados e os visitantes, os convidados, não tinham mesa para ficar, não tinham acomodação. Então, a preferência de acomodação é sempre para o visitante.
É sempre para quem está ali nos visitando, certo? Eu acho isso muito interessante. É só isso. É verdade. Nós aqui da Associação dos Leões, aqui em Guarulhos, nós temos essa preocupação. A nossa preocupação fazemos reuniões antes da visita, quem vai fazer o quê, né? Inclusive, primeiro a ser servido seria o governador e os visitantes, nós ficarmos por último, né? Agora, confirmar a presença é muito importante para você saber quem você vai esperar, né? Porque mesmo num convite, você vender convite, aí você sabe quantas pessoas você está esperando. Agora, numa visita de governador, a pessoa não avisa, você não vai poder bloquear a entrada. A pessoa tem que entrar e tem que se virar, né? Mas realmente vamos, reserve sua valiosa presença, né? Destacar bem no convite isso daí. Né? Mas, Bruno, essa colocação sua, eu vou aqui fazer um minha-culpa, né? Na minha visita, eu gosto de falar pouco, né? Quase não gosto de falar. Na minha visita acabou a reunião, eu fiquei ali conversando e tal, e a fila se formando, e eu conversando, até que o Onofre foi me buscar para me levar na mesa para me servir primeiro, porque senão todo mundo ia morrer de fome, porque eu fiquei batendo papo lá na mesa, né? Aconteceu também numa visita do companheiro do PDG Prado também, ele estava o último da fila, então ele chegou, aí foi falado, tiraram ele do último lugar e foi passado lá para frente, né? Companheira Aparecida, por favor. Companheira Aparecida. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Parabéns, Bruno. Eu gostaria de saber, numa reunião de clube, se existe composição de mesa e é necessária essa composição e quais são os membros, os companheiros que devem compor a mesa da reunião de clube. Certo. Na reunião de clube, reunião de diretoria, então é um negócio mais informal, você pode dispensar alguns símbolos, você pode dispensar a execução do hino, você pode até a bandeira, porque é reunião de trabalho, né? Agora, quando é uma assembleia, uma ordinária, então você monta a sua mesa, aí seria o quê? O presidente imediato, depois seria o secretário e o tesoureiro, né? Então, tem clubes que colocam também o vice-presidente, o próximo já também na mesa. Mas a diretoria básica aí seria o presidente, o governador, o presidente imediato, o tesoureiro e o secretário e o tesoureiro, né? E se o clube tiver um ex-governador, um diretor internacional, deve ser colocado ou não? Olha, aí entra o bom senso. No nosso caso, o Kleber nunca quer ir para a mesa, sabe? A gente convida ele, a não sei que é uma ordinária, vai ter uma visita, então nós convidamos o nosso Kleber, né? Mas normalmente não é. Na diretoria, ele não é. Mas quando é alguma festiva, ele vai para mais, normalmente ele dispensa. Ou seja, ele tem a precedência, então só pode abrir mão da precedência quem tem a precedência. Ele fala, não quero ir para a mesa, então tudo bem, não tem necessidade, né? Mais uma pergunta? Companheiro Carlos Lapique. Companheiro Carlos Lapique. É que nós esquecemos de baixar a mão. Agora perdão. Eu ia continuar, o DG Edson. A minha próxima pergunta seria essa. Quando temos um PDG no clube, qual lugar de uma reunião ordinária ele ocupa? Do lado do presidente? Aí seria ao lado do presidente, porque ele seria
na hierarquia ele seria uma mais alta, o dirigente do clube, né? Aí então, não... número 2, o PDG, número 3, o vice-governador, o vice-presidente, secretário e tesoureiro. Correto, obrigada. Mais uma pergunta. Nosso clube ele é pequeno, então, numa festiva grande, o mestre de protocolo pode ser também o secretário? Pode. Olha, se é uma festiva, normalmente você não precisa passar as informações do seu clube, do secretário, nada. Então, ele é dispensado dessa noite. O mestre de cerimônia avisa que ele está dispensado. O próprio mestre de cerimônia já dispensa a palavra do tesoureiro e do secretário. Então, nada impede de você colocar ele como mestre de cerimônia. Entendi. Era essa a minha pergunta. Obrigada. Companheira Dulcineia. Bruno, você falou que numa reunião pode ser dispensado algumas atividades ou dispensado o protocolo. Alguns símbolos. Então... Reunião de diretoria, que é considerada uma reunião de trabalho, né? Sim, eu digo uma reunião normal, como nós tínhamos, né? Semanalmente ou cada 15 dias. Eu acho muito interessante que os clubes cumpram o protocolo, com o hino, com a oração, com a formação de mesa, porque ali é o momento de você treinar quando você recebe uma visita, entendeu? Exatamente. Porque ali a única coisa que muda é a ordem de precedência da mesa. Eu estou falando isso porque eu participei de um clube que nunca fez protocolo. Não tinha oração inicial, não tinha hino, não tinha nada. E nós veio transferido para o nosso clube, um companheiro, não estou me lembrando agora que clube que ele veio. Quando terminou a reunião, que ele já era companheiro desse clube, quando terminou a reunião, ele virou e falou assim, mas isso não é uma reunião de Lions? É o que nos identifica, né, Zé? Porque não houve essa preocupação em criar ali o protocolo. E eu acho que isso dá muita... cria responsabilidade, cria seriedade, principalmente quando você recebe um convidado na reunião. E quando eu fui eleita presidente, eu venho de uma formação, eu sou professora de educação física. Então, todo protocolo para desfile, para comemoração cívica, a gente era obrigada a fazer. E eu sentia muita falta disso também ali no clube. E eu não tinha o hábito de visitar nenhum clube. Porque quando nós começamos no Lions em 1972, eu era só domadora, e a domadora ficava, né? Naquela época, a importância era dos companheiros leões. Então, o pouco tempo que nós participamos do Lions, naquela época, eu aprendi muito pouco. Aí eu fui para um outro clube e não aprendi nada. Eu fui aprender alguma coisa quando eu me tornei presidente. E eu comecei a fazer o protocolo no clube. E eu me lembro que esse companheiro virou e falou assim, agora eu me sinto no Lions Clube. E eu sei que eu não fiz nada perfeito nesse protocolo, porque também não sabia pouca coisa, né? Você tinha alguma orientação, alguma coisa. Mas eu acho assim que é interessante os clubes que façam esse protocolo na sua reunião normal, para que os companheiros vão aprendendo. Quando você precisa, como agora, né, um diretor de protocolo, se você faz o protocolo no seu clube, o diretor de protocolo, no dia que você precisa, pelo menos ele tem conhecimento do básico. Entendeu? Não sei, essa é uma maneira que eu trabalho. Tá? Não, está certinho, Tine. Inclusive o mestre de cerimônias. É uma coisa interessante você fazer um rodízio com os associados
olha, você vai ser mestre de cerimônia, explica para ele o que é um mestre de cerimônia, o que ele faz. Sim. Inclusive, vou preparar uma discussão aqui só sobre mestre de cerimônia, porque no meu clube a coisa é meio assim, não tem aquela pegada firme do mestre de cerimônia, né? Então, o cara que fica, para começar, ele fica do lado errado, né? Ele fica do lado da bandeira, ele não pode ficar do lado da bandeira, ele tem que ficar do lado oposto. Então, ele tem que fazer isso daí. Eu treinar, essas reuniões servem para você treinar o seu protocolo, né? Quando eu respondi para a companheira Aparecida, seria o quê? Que pode, se reunião de trabalho, você pode dispensar, né? Não que você deva. Então, você aí, realmente treinar é uma coisa muito importante, né? Tá, obrigada. Uma coisa também que eu esqueci de falar, que lembrei agora, durante a execução do hino nacional, o pessoal, durante o hino à bandeira, o pessoal pede para guardar a bandeira, né? Então, isso hoje não existe mais, está acabando, porque isso é uma tradição militar, né, de guardar a bandeira, entra uma guarda presidencial, vai junto e dança, né? Então, bandeira, você não pode tocar, você não pode beijar. Quando eu entrei no Lais, tinha um pessoal de Santos que chorava quando não desfraldava a bandeira. Aí veio uma lei, aí não, você tem que pegar a bandeira com uma luva branca também. O Murilo sabe disso, que saiu correndo atrás da bandeira de luva branca, né, Murilo? Lá em Foz do Iguaçu, sem conhecer nada. Então, nós temos que ter isso daí. Guarnecer, não precisa guarnecer a bandeira. E se, por tradição, guarnecer, não esquecer que ele não pode ficar na frente da bandeira, né? Ele tem que ficar do lado da bandeira. Mas, aos pouquinhos, como usava a palavra autoridade leonística, e já há uns 10 anos que está devagarzinho, hoje quase não se ouve mais falar essa palavra, né? Deixa eu contar uma historinha. Eu vou contar uma historinha de quem são os culpados, em cima do que a Dulcineia falou. Eu, quando entrei no Lions, já faz alguns anos, tinha 27 anos, só para vocês saberem, já faz bastante, eu era tímido, eu não falava, eu tinha uma dificuldade terrível de falar, terrível. Mas, graças a Deus, o meu clube, na época, o Santos José Menino, tinha o costume de fazer o que a Dulcineia falou. Então, nas reuniões, fazia todas as reuniões, diretoria, assembleia ordinária, assembleia festiva. E o que eles faziam? As pessoas que nem eu era, exatamente as pessoas que faziam os papéis no dia dessas reuniões internas. E você acabava se preparando, acabava com medo de fazer um erro, porque você está lá na frente dos outros mais antigos, e eu tinha 28, o mais novo devia ter mais de 50, que hoje para mim é uma criança, né? E eles faziam a gente fazer isso. Aí um dia, num fórum luso-brasileiro, o presidente do fórum, que era o Michael von Semenoff, viu: você vai ser o mestre de cerimônias do fórum. Eu morri de medo, fui lá, fui o mestre de cerimônias, e foi aí que eu perdi o medo de falar. E isso fez um bem para mim danado dentro do Lions. Hoje eu falo demais, tá certo? Não precisa ser tanto. Mas me fez um bem profissional, me fez um bem na igreja, me fez um bem toda a minha vida, para falar, para educar meus filhos, para tudo isso. Então, mais que você fazer o protocolo, Dulcineia, obrigado por me fazer lembrar esse acontecido, é que você também treina o leão, e o leão precisa ser treinado para a vida, aproveitar as coisas desse tipo para a vida. O Lions é uma troca constante. Verdade. Falei demais, desculpa. Ô Edson, dá licença só um pouquinho. Eu era domadora no Lais de Caraguá e nós tivemos uma festiva da visita do governador na época, e eu não sabia o nome de ninguém, não conhecia ninguém,
E, de repente, o presidente do clube chegou com um papel e falou assim para mim, olha, você vai ler isso daqui. Eu falei, bom, ler isso daí para mim não é problema, porque eu sou meio cara de pau, né? Só um pouquinho. E quando eu pego, era para eu anunciar quem estava lá. Então, naquele momento, eu estava sendo convidada para ser mestre de cerimônia. Mas sem orientação nenhuma, sem nada preparado antecipadamente. E eu tô lá, peguei o papel e falei, bom, é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Aí comecei. Convido para compor a mesa o prefeito e fiquei olhando e cadê o prefeito? O prefeito não estava presente. Olha que falha. Aí alguém me cutucou, chama o vice-prefeito. Aí convido à mesa o vice-prefeito. Você, eu não me lembro o nome dele agora, eu até falaria o nome dele, mas não me lembro. Gente, ele estava de bermuda, camiseta cavada e sandália havaiana. E tá na praia, né, Luciné? Tá na praia, o presidente todo bem vestido, o presidente do clube, o governador. Gente, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, Lucinéia, você não podia passar por isso. Mas falta de preparo. Por isso que eu falei que na reunião de clube você tem que fazer esse trabalho, porque ali eu fui pega de surpresa e fui fazendo o que estava ali. E como eu não gosto de falar muito, eu fazia tudo errado. Tudo errado. Eu levava pensamento de autoajuda, porque aí eu fiquei sendo nessa cerimônia. Não tinha ninguém para fazer, então era do cinema, Então eu fazia do meu jeito. E eu nunca me esqueço que uma vez chegou acho que foi o companheiro Onofre, e falou assim para mim, você precisa ler um pouquinho sobre mestre de cerimônia. Eu falei, aonde que eu leio? Ele falou assim, eu vou te mandar alguma coisa. Me mandou um calhamaço de coisa para eu estudar. Sobre mestre de cerimônia, diretor social. Então, eu era só companheira leão, eu não era companheira leão, eu era domadora. E por isso que eu falo, tem que preparar antes, tem que ter em mãos o que você vai falar. E hoje eu vejo quanta coisa errada eu fiz. Quanta. Mas é aquela história, né? Só erra quem faz. Porque quem não faz nunca erra. Não é verdade? Mas parabéns, viu, Bruno? Gostei. Eu acredito também que a função do diretor social, numa festiva, numa reunião, não falar em público, mas chamar quem é responsável pela colocação da bandeira, explicar para a pessoa, olha, aquela bandeira está errada, está dessa forma, talvez um componente da diretoria, do governador, da equipe, chega, avisa, possa dar uma olhada na precedência, dá uma corrigida para a pessoa também aprender, que acaba fazendo do meu modo, né? No meu clube faz assim, então ele continua fazendo, né? E realmente o protocolo é uma coisa meio viva, né? Ele está sempre evoluindo, nós estamos sempre aprendendo, né? E, no fundo, você acaba buscando crescimento pessoal através do Lions também, né? Então, você acaba buscando esse crescimento pessoal para poder, como o Edson falou, para sair para a vida, para poder enfrentar algumas situações, né? Então, você está no teu clube, vão dar risada, tudo, mas você aprendeu, né? O duro é quando você vê uma bandeira colocada errada, e aí você pede para o presidente do clube, chega e fala assim, olha, aquela bandeira, a ordem está trocada. E aí o presidente fala assim, você arruma para mim? Eu falei, cadê seu diretor social? É fulano. Eu falei, então, peça para o diretor social e vamos arrumar junto. Fui lá, arrumei a bandeira. Eu saí de lá e fui sentar, fui à mesa que eu estava com os companheiros leões. Quando eu olho, está lá um outro companheiro que voltou na posição que estava, na posição errada. Entendeu? Isso acontece. Por quê? Falta de conhecimento da ordem de bandeiras. Outra coisa que eu ouvi e que eu levei um choque. Conversando numa reunião para planejar a visita do governador, eu estava explicando, olha, a formação da mesa, são número ímpar, pererê, pererê, pererê.
Uma das companheiras que fazia parte dessa comissão, que não era do meu clube, virou para mim e falou assim, aqui, quem faz o protocolo somos nós. É o clube de sua maneira, né? Você está rindo, tá certo. Vamos lá. Tá rindo, Edson? Hein? Não é para rir, não é para chorar. Eu sei quem é, né? Tem que rir. Eu acho que até que clube que é esse, mas eu não posso falar. Companheiro João Claudino, por favor, a palavra. Na França, Podemos contar o milagre, mas não podemos contar o santo, viu? É quando eu fazia parte do clube lá na França. Companheiro João Claudino, por favor. Isso que a Dulcineia falou e os outros falaram é coisa muito importante. Eu sofri na pele e até hoje sofro na pele. Agora eu tenho que deixar o pessoal lá, porque o que eu vou fazer? Mas o clube foi fundado na gestão do Edson, e o Edson depois já estava saindo, e depois, agora o Américo está aí, porque o Américo esteve lá na entrega da carta constitutiva, aquelas coisas bonitas que fizemos lá em São Bento, algumas coisas e tal, e depois os outros governadores esqueceram, sabe? Do clube de São Bento. Porque o que acontece é o seguinte, o santo de casa não faz milagre, não. Então tem que ter umas instruções leonísticas lá, assim, mais acirrada, porque são os leões novos, são os leões que nosso clube hoje tem 4 anos, mas naquela época tinha menos, então precisava estar instruindo eles. E eu estava lá do meu jeito, fazia e tal, mas o que acontece? É que nem hoje, que nem eu estava conversando com o Valdir no dia que nós fomos lá receber a nossa sede. Ele falou, não, mas eu programo isso, eu faço isso. Mas acontece que o santo de casa não faz muito milagre. Então, agora, o senhor DG, eleito, por favor, o senhor Américo Cortopasse, né? O senhor Bruno, vocês me ajudem nisso lá, porque eu preciso dessa ajuda lá em São Bento, entendeu? E porque eu quero ver São Bento um clube grande. Não adianta elogiar São Bento, mas essas coisas primordiais, essas coisas que são muito importantes, eu preciso lá. E eu conto com vocês. Claudino, estão à disposição, você sabe, eu sempre me coloquei à sua disposição para levar tesoureiro, levar secretário, pessoas que realmente conheçam para passar isso daí, né? Eu acredito agora com o Américo também, aí o Américo também, com certeza, ele vai estar colocando toda a equipe do GAT, tá, à sua disposição. É isso. Muito bom. Agora ele tem um grande mestre lá também, viu? É uma das pessoas que mais conhece de leonismo no nosso distrito, é do clube dele. Não, eu sei disso. Depois eu te conto. Valdir Nascimento. Valdir Nascimento. Então, vamos lá. Vou dar continuidade, gente. Está dando o meu horário, Bruno. Tá? Agradeço o nosso palestrante e a todos os companheiros e companheiras que estiveram até esse momento com a gente. Esperamos ter alcançado os objetivos de informar sobre protocolo, onde haveremos de conseguir a uniformidade em nossos eventos, em qualquer lugar desta terra.